A aceitação presumida, ela não é uma forma de aceitação em si, mas um mecanismo legal previsto no artigo 1807 do Código Civil. Se o herdeiro ele não se manifestar sobre aceitação ou renúncia em um prazo de 30 dias, após intimado, judicialmente, a lei presume que ele aceitou a herança. Quanto à renúncia da herança, ele está disposto no artigo 1806 a 1811 do Código Civil. A renúncia da herança é ato solene, pelo qual o herdeiro rejeita a herança que lhe foi deferida. Ao contrário da aceitação, a renúncia ela é um ato formal e expresso, que deve observar a uma forma específica. O artigo 1806, ele dita que a renúncia da herança deve constar expressamente no instrumento público ou termo judicial. O artigo 1808 traz um princípio fundamental do direito das sucessões, que diz respeito à indivisibilidade e incondicionalidade dos atos de aceitação e renúncia. O artigo 1808, ele dispõe que não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte sob condição ou termo. Ou seja, isso significa que o herdeiro ele não pode aceitar os bens e renunciar às dívidas. Ou ele aceita todo, com o ativo e passivo, ou ele renuncia a todos os direitos. Já o artigo 1810, ele regula o efeito da renúncia na sucessão legítima. Ele dispõe que, na sucessão legítima, a parte do renunciante, ela acresce dos outros herdeiros da mesma classe, e sendo ele o único desta, devolve-se aos do subsequente. Isso significa que, se um filho renuncia uma herança, sua parte é distribuída entre os seus irmãos, outros herdeiros da mesma classe. Os filhos do renunciante, netos do falecido, não podem herdar em seu lugar. O artigo 1811, ele reforça a regra do artigo anterior, que seria o 1810, e aprofunda as consequências da renúncia, no sentido de que ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo de sua classe, e se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio ou por cabeça. A regra geral é que não há representação na renúncia. Contudo, se todos os herdeiros de uma classe renunciarem, por exemplo, todos os filhos deles, netos do falecido, poderão herdar a totalidade da herança, por direito próprio e não por representação. Disposições comuns à aceitação e à renúncia. Elas estão dispostas no artigo 1808, 1812 e 1813 do Código Civil. Além das regras específicas, alguns artigos se aplicam a ambos os atos, reforçando sua natureza e suas consequências jurídicas. O 1808, como já mencionado, ele reafirma a impossibilidade de aceitação ou renúncia parcial, condicional ou a termo. O artigo 1812 estabelece o princípio da irrevogabilidade dos atos de aceitação e renúncia. São irrevogáveis os atos de aceitação ou renúncia da herança. Uma vez que o herdeiro aceita ou renuncia, ele não pode voltar atrás, a menos que o ato seja comprovadamente viciado por erro, dolo ou coação. Se o herdeiro ele renuncia à herança para não pagar suas dívidas, os credores podem pedir ao juiz a anulação dessa renúncia. A aceitação feita pelos credores serve apenas para a satisfação de seus créditos. O saldo da herança, se houver, será devolvido aos demais herdeiros do denunciante. Em suma, a aceitação e a renúncia
são os últimos e decisivos atos do herdeiro para consolidar sua posição na sucessão. A aceitação, ela pode ser expressa ou tácita, enquanto a renúncia é um ato solene e formal. Ambos são irrevogáveis e não podem ser parciais ou condicionados, garantindo a segurança jurídica do processo sucessório. Então, chegamos ao fim de mais uma unidade, que seria a unidade 2, e eu peço que vocês verifiquem a plataforma para que façam os exercícios que acompanham as unidades. Até a próxima unidade.